Você já percebeu que, muitas vezes, a sua paz não é destruída de uma vez? Ela vai sendo roubada aos poucos, por pequenas preocupações, pequenas comparações, pequenas discussões, pequenas mágoas, pequenos hábitos que parecem inofensivos, mas que, com o tempo, enfraquecem sua mente, cansam sua alma e tiram sua clareza. Você acorda cansado, passa o dia irritado, se preocupa com coisas que nem estão no seu controle, tenta agradar pessoas que nunca estão satisfeitas, carrega problemas que não são seus, e no fim, sente que sua mente virou um lugar barulhento demais para descansar. Os estoicos entendiam algo profundo. A paz não vem de controlar o mundo, mas de organizar aquilo que existe dentro de você. Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto ensinavam que uma mente forte não é aquela que vive sem problemas, mas aquela que aprende a não ser dominada por tudo que acontece ao redor. Por isso, neste vídeo, você vai descobrir 10 coisas que destroem sua paz e que você deve eliminar em silêncio da sua vida. Não com raiva, não para provar algo para alguém, não para parecer superior, mas para recuperar sua energia, proteger sua mente e se tornar alguém mais firme, calmo e inabalável. A primeira coisa que você deve eliminar em silêncio é a necessidade de aprovação. Poucas coisas roubam tanto a paz de uma pessoa quanto viver tentando ser aceito por todos. Você muda seu jeito, mede suas palavras, esconde suas opiniões, faz coisas que não quer fazer, diz sim quando queria dizer não. E tudo isso para não ser rejeitado, criticado ou mal interpretado. Mas existe um problema. Quanto mais você depende da aprovação dos outros, menos dono de si mesmo você se torna. A sua paz passa a depender do humor das pessoas. Se elogiam você, você se sente bem. Se ignoram você, você se sente insuficiente. Se criticam você, sua mente desaba. Se alguém se afasta, você começa a se perguntar o que há de errado em você. Mas o estoicismo ensina que você não deve entregar sua estabilidade para opiniões externas. As pessoas mudam, as opiniões mudam. O julgamento dos outros muda conforme o interesse, o momento e até o estado emocional delas. Se você construir sua paz em cima disso, viverá sempre instável. Por isso, elimine em silêncio a necessidade de ser aprovado por todos. Não anuncie, não discuta, não tente convencer ninguém. Apenas comece a agir com mais verdade. Aceite que algumas pessoas vão te entender errado. Aceite que nem todos vão gostar de você. Aceite que sua evolução pode incomodar quem se acostumou com sua insegurança. A pergunta não é: todos estão me aprovando? A pergunta é: eu estou agindo de acordo com meus valores? Quando você troca a aprovação por consciência, sua paz começa a voltar. A segunda coisa que destrói sua paz é se explicar demais. Existem momentos em que explicar é necessário. Mas existe um ponto em que você não está mais explicando. Você está implorando para ser compreendido. Você repete a mesma coisa várias vezes. Tenta provar sua intenção. Tenta corrigir a imagem que fizeram de você. Tenta mostrar que não era aquilo que a pessoa entendeu. Mas algumas pessoas não querem entender. Elas querem sustentar a versão que criaram sobre você. E quando alguém já decidiu te julgar, toda explicação vira combustível para mais julgamento. Quanto mais você fala, mais a pessoa distorce. Quanto mais você tenta provar, mais você parece desesperado. Quanto mais você se justifica, mais entrega poder para quem já não queria te ouvir. Os estoicos ensinavam que nem tudo merece resposta. Nem toda acusação merece defesa. Nem toda opinião merece explicação. Às vezes, o silêncio é a forma mais forte de preservar sua dignidade. Não porque você não tem argumentos, mas porque você entendeu que sua paz vale mais do que vencer uma conversa inútil. Elimine em silêncio o impulso de se explicar para quem não quer ouvir. Fale com clareza uma vez. Se a pessoa quiser entender, ela vai ouvir. Se ela não quiser, nenhuma explicação será suficiente. Você não precisa passar a vida tentando corrigir a percepção de todos. O tempo revela. As atitudes revelam. A constância revela. E quem realmente conhece seu caráter, não precisa que você se desgaste tentando provar o óbvio. A terceira coisa que você deve eliminar
é a comparação constante. A comparação é uma das formas mais silenciosas de destruir a paz. Você olha para a vida dos outros e começa a diminuir a sua. A pessoa tem mais dinheiro, mais beleza, mais reconhecimento, mais amigos, mais conquistas, mais confiança. E sem perceber, você transforma a vida do outro em uma régua para medir o seu valor. Mas você não vê o processo inteiro. Você vê apenas o resultado. Você vê a foto, mas não vê as noites difíceis. Você vê o sorriso, mas não vê a luta interna. Você vê a conquista, mas não vê o preço. Você vê o palco, mas não vê os bastidores. Comparar sua jornada com a de outra pessoa é injusto com você. Porque cada pessoa tem um tempo, uma história, uma dor, uma estrutura e uma batalha diferente. O estoicismo não te chama para competir com todos. Ele te chama para dominar a si mesmo. A verdadeira pergunta não é: estou melhor do que os outros? A verdadeira pergunta é: estou melhor do que eu era antes? Essa é a comparação que importa. Seu progresso precisa ser medido pela sua própria evolução. Você está mais disciplinado, mais calmo, mais consciente, mais firme, mais honesto consigo mesmo. Então você está avançando. Elimine em silêncio o hábito de olhar para todos os lados e comece a olhar para sua própria construção. Enquanto você se compara, perde energia. Enquanto você se concentra, cresce. A quarta coisa que destrói sua paz é tentar controlar o que não depende de você. Grande parte da ansiedade nasce disso. Você quer controlar o que os outros pensam, o que os outros sentem, o que os outros fazem, o que vai acontecer amanhã, como alguém vai reagir, como a vida vai se desenrolar. Mas quanto mais você tenta controlar o incontrolável, mais sua mente se desgasta. Epicteto ensinava que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não. Está no seu controle sua atitude, suas escolhas, suas palavras, seus limites, sua disciplina e sua resposta. Não está no seu controle a opinião dos outros, o passado, o comportamento das pessoas, o resultado exato de tudo e os acontecimentos externos da vida. Quando você confunde essas duas coisas, perde a paz, porque começa a gastar energia tentando mudar o que não obedece à sua vontade. Você sofre antes da hora. Cria cenários que talvez nunca aconteçam. Tenta prever todas as possibilidades. E mesmo assim, continua inseguro. O estoico não é alguém que não se importa com nada. Ele se importa com o que pode fazer. Ele age onde tem responsabilidade, mas aprende a soltar aquilo que não pode dominar. Elimine em silêncio essa necessidade de controlar tudo. Faça a sua parte. Fale o que precisa ser falado. Tome a atitude que precisa tomar, mas depois solte, porque paz também é entender que nem tudo está nas suas mãos. A quinta coisa que você deve eliminar é andar com pessoas que se alimentam da sua energia. Existem pessoas que não querem paz, querem reação, querem drama, querem conflito, querem te puxar para discussões inúteis, querem plantar dúvida na sua mente, querem transformar qualquer situação simples em peso emocional. Depois de conversar com elas, você se sente cansado, confuso, irritado, drenado, como se tivesse perdido uma parte da sua energia. Nem sempre essas pessoas aparecem como inimigas. Às vezes aparecem como amigos, como colegas, como pessoas próximas, como gente que sorri para você, mas vive diminuindo seus sonhos, criticando suas escolhas e colocando veneno na sua mente. O estoicismo ensina que o ambiente influencia o caráter. Se você convive constantemente com pessoas dominadas pela inveja, pela reclamação, pela falsidade e pelo descontrole, cedo ou tarde isso começa a afetar você. Por isso, elimine em silêncio o acesso que certas pessoas têm à sua paz. Você não precisa brigar, não precisa humilhar, não precisa anunciar afastamento. Apenas reduza o acesso. Responda menos, se exponha menos, explique menos, compartilhe menos, proteja mais sua mente. Nem todo mundo merece entrar no seu mundo interior. Ser bom não significa estar disponível para ser sugado.
Ser gentil não significa permitir que qualquer pessoa bagunce sua paz. Às vezes, maturidade é saber se afastar sem transformar isso em espetáculo. A sexta coisa que destrói sua paz é guardar rancor. O rancor parece proteção, mas na verdade é prisão. Você acha que está segurando a memória para não ser ferido de novo. Mas muitas vezes, está apenas revivendo a dor todos os dias. A pessoa seguiu a vida. Mas você continua preso no que aconteceu. Continua lembrando. Continua imaginando respostas. Continua criando diálogos na mente. Continua carregando um peso que já deveria ter sido colocado no chão. Perdoar não significa fingir que nada aconteceu. Não significa aceitar a pessoa de volta. Não significa dizer que aquilo foi certo. Perdoar, nesse contexto, significa parar de deixar aquela ferida governar sua mente. Os estoicos entendiam que o passado não pode ser mudado. Você pode aprender com ele, pode crescer a partir dele, pode se tornar mais sábio por causa dele, mas não pode viver dentro dele. Elimine em silêncio o rancor que te mantém preso. Não por quem te feriu, mas por você. Porque sua paz não deve continuar pagando o preço por algo que já passou. Aprenda a lição. Reforce seus limites. Mude sua postura. Mas não transforme sua mente em uma casa para velhas mágoas. Aquilo que você não solta continua ocupando espaço dentro de você. E às vezes, para a paz entrar, algumas lembranças precisam perder o trono. A sétima coisa que você deve eliminar é a reclamação constante. Reclamar parece aliviar, mas quando vira hábito, treina sua mente para enxergar apenas o peso da vida. Tudo fica ruim, tudo incomoda, tudo vira motivo para irritação. O clima, as pessoas, o trabalho, a rotina, os problemas, as dificuldades. E sem perceber, você começa a alimentar uma mentalidade de vítima. Não porque sua vida seja fácil, não porque seus problemas não existam, mas porque reclamar o tempo inteiro não te fortalece. Apenas aumenta a sensação de impotência. Os estoicos não negavam a dificuldade da vida. Eles sabiam que a vida pode ser dura, mas também sabiam que reclamar sem agir é desperdiçar energia. A pergunta estoica é simples. Isso está no meu controle? Se está, haja. Se não está, aceite com firmeza e pare de alimentar sofrimento desnecessário. Elimine em silêncio a reclamação automática. Quando algo der errado, troque a pergunta: por que isso está acontecendo comigo? Por: o que eu posso fazer agora? Essa mudança parece pequena, mas muda sua postura diante da vida. Você deixa de ser apenas alguém que sofre os acontecimentos e começa a se tornar alguém que responde com sabedoria. A paz não nasce de uma vida sem problemas. Ela nasce de uma mente que para de transformar tudo em motivo para se destruir por dentro. A oitava coisa que destrói sua paz é viver preso à opinião de pessoas que não vivem sua vida. Muita gente sofre porque dá poder demais para pessoas que não carregam suas consequências. Alguém critica seus sonhos e você desanima. Alguém ri da sua mudança e você para. Alguém duvida da sua capacidade e você começa a duvidar também. Mas essas pessoas não vão viver por você. Não vão carregar seus arrependimentos. Não vão pagar o preço da sua desistência. Não vão acordar no seu lugar daqui a alguns anos, olhando para trás e pensando no que poderia ter feito. Então, por que entregar a elas tanto poder? Nem toda opinião merece direção. Algumas pessoas falam a partir do medo delas. Outras falam a partir da inveja. Outras falam porque nunca tiveram coragem de tentar. Outras simplesmente não entendem a fase que você está vivendo. O estoico ouve, analisa e filtra. Ele não é arrogante a ponto de rejeitar toda crítica, mas também não é fraco a ponto de obedecer qualquer voz. Elimine em silêncio o peso de opiniões vazias. Escute conselhos de quem tem sabedoria. Observe críticas que possuem verdade. Mas não permita que qualquer comentário determine seu caminho. A sua vida precisa ser guiada por princípios, não por barulho externo. A nona coisa que você deve eliminar é o excesso de distrações. A paz também é destruída pela falta de silêncio. Hoje, muita gente não consegue ficar alguns minutos com a própria mente.
sempre precisa de uma tela, uma música, uma notificação, uma conversa, um vídeo, um estímulo. E aos poucos, a mente vai ficando cheia demais para pensar com clareza. Você consome muito, mas reflete pouco. Assiste muito, mas pratica pouco. Recebe informação o dia inteiro, mas continua sem direção. O problema não é usar tecnologia. O problema é permitir que sua mente seja sequestrada o tempo inteiro. Cada distração parece pequena, mas juntas elas roubam sua atenção, sua disciplina e sua presença. Os estoicos valorizavam a reflexão, o silêncio, o exame da própria vida. A capacidade de olhar para dentro e perguntar: como eu estou vivendo? O que estou fazendo com o meu tempo? O que está me dominando? Estou construindo algo ou apenas sendo arrastado? Elimine em silêncio as distrações que estão enfraquecendo sua mente. Não precisa sumir de tudo. Não precisa virar alguém isolado. Apenas recupere o controle. Tenha momentos sem tela. Momentos de reflexão. Momentos de estudo. Momentos de ação. Momentos de silêncio real. Porque uma mente que nunca descansa não consegue encontrar paz. E uma pessoa que nunca observa a própria vida acaba sendo conduzida por qualquer coisa. A 10ª coisa que destrói sua paz é trair a si mesmo todos os dias. Essa talvez seja uma das mais profundas. Você diz que vai mudar, mas não muda. Diz que vai começar, mas adia. Diz que vai se cuidar, mas se abandona. Diz que vai parar com certos hábitos, mas continua voltando para eles. Diz que quer uma vida melhor, mas repete as mesmas atitudes que mantêm você preso. E cada promessa quebrada contra si mesmo enfraquece sua confiança interior. Você começa a não acreditar mais na própria palavra. E quando uma pessoa perde a confiança em si mesma, sua paz também desaparece. Porque lá no fundo ela sabe que está fugindo do que precisa fazer. Os estoicos valorizavam a disciplina porque entendiam que paz não é apenas sentir calma. Paz também é viver de um modo que não te envergonhe diante de si mesmo. É deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que você tentou, que você agiu com honra, que você fez o que estava ao seu alcance, que você não se abandonou. Elimine em silêncio o hábito de trair sua própria evolução. Comece pequeno, mas comece. Cumpra uma promessa simples. Organize uma parte da sua rotina. Controle um impulso. Evite uma reação. Faça o que precisa ser feito mesmo sem vontade. A cada pequena vitória, você recupera respeito por si mesmo. E quando você começa a se respeitar, sua paz ganha raízes mais profundas. Porque nada traz tanta força quanto perceber que você está se tornando alguém em quem pode confiar. No fim, eliminar essas coisas em silêncio não é fugir da vida. É parar de alimentar aquilo que enfraquece sua mente. Você não precisa anunciar sua mudança. Não precisa explicar sua nova postura. Não precisa convencer ninguém de que está evoluindo. Apenas comece. Em silêncio. Elimine a necessidade de aprovação. Elimine o excesso de explicações. Elimine a comparação. Elimine a tentativa de controlar tudo. Elimine pessoas que drenam sua energia. Elimine o rancor. Elimine a reclamação constante. Elimine opiniões vazias. Elimine distrações que roubam sua atenção. Elimine a traição contra si mesmo. E pouco a pouco, você vai perceber algo importante. A paz que você procurava talvez não estivesse tão distante. Talvez ela estivesse apenas escondida debaixo de tudo que você insistia em carregar. O estoicismo não promete uma vida sem dor, sem problemas e sem pessoas difíceis. Mas ensina você a construir uma mente que não se entrega facilmente ao caos. Uma mente que observa antes de reagir, que escolhe antes de falar, que aceita o que não controla, que age onde tem responsabilidade, que se afasta quando necessário e que preserva sua dignidade mesmo quando o mundo tenta arrancá-la. A verdadeira paz não vem quando todos mudam. Ela vem quando você muda sua relação com tudo aquilo que tentava te dominar. Então, a partir de hoje, não faça alarde, não busque aplausos, não espere permissão. Apenas comece a eliminar, em silêncio, tudo aquilo que rouba sua paz.
Porque quem protege a própria mente protege a própria vida. E quem aprende a viver com domínio próprio se torna muito mais difícil de abalar. Se este vídeo fez sentido para você, deixe seu like. Inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que também precisa proteger sua paz. E escreva nos comentários: eu escolho eliminar o que rouba minha paz.